Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Isaías 59, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não salve, e seus ouvidos endurecidos para que não ouça. Mas vossas iniquidades fazem separação entre vosso Deus, e os pecados encobrem o seu rosto para não escutá-lo. Porque vossas mãos estão contaminadas com sangue, vossos dedos com as maldades, e suas línguas. E não há quem conteste a justiça, defenda a lealdade, confia a vaidade, confiam na vaidade, falam mentiras, contendam maldades, dão à luz a iniquidade. Aí chocam os ovos de áspides e teçam teias de aranhas e comem seus ovos e esmagam delas e saem víboras. Então, irmãos, eu li bem rápido assim, porque é um texto muito longo, mas agora eu vou explicar. Aqui em Isaías 59 vai dizer assim, que os pecados, aleluia Jesus, de Israel, fazem separação, aleluia Jesus, com o Senhor. Então, aleluia Jesus, muitas vezes o Senhor ele não ouve a nossa oração pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E muitas vezes a gente clama e o Senhor ele não ouve porque a gente não conserta os nossos erros e as nossas falhas. E hoje não é diferente, é muito pior até que no tempo de Israel, aleluia Jesus. E o Senhor vai dizer assim que as vossas iniquidades separam, aleluia Jesus, entre nós e Deus, aleluia Jesus. Por quê? Porque a nossa boca, ela fala mentira, os nossos dedos vão para a maldade, a nossa língua fala maldade, não há injustiça, não há justiça, não defende a lealdade. E o que acontece? Agindo de todas essas formas, aleluia Jesus, na ira, no estresse, na violência, no grito, vendo coisas obscenas, vendo coisas que não agradam ao Senhor, jogos, desenhos malignos, filmes, quase todos os filmes eu posso dizer para vocês, principalmente os de suspense e de terror, tem demônios por detrás, e quase todos eles têm, não dá para salvar nenhum. Eu acho assim que nós que somos servos de Deus, a gente não devia assistir filmes. Porque sempre tem um demônio por detrás de um filme, aleluia Jesus. E aí o Senhor vai dizer assim, que através do pecado, de tanta maldade, de tanto erro, de tanta falha, aleluia Jesus, o que acontece? A maldade dá luz à iniquidade. A iniquidade dá luz a um demônio, aleluia Jesus, dá legalidade para demônios. E aqui vai dizer assim, que chocam ovos de áspides. Aqui na minha versão da minha Bíblia está escrito áspides, que significa basilisco, aleluia Jesus. Quer dizer, então, através das nossas consequências, dos nossos erros, das nossas falhas, nós damos liberdade, nós damos abertura para demônios. Esse daqui vai falar do demônio áspides, mas em outra versão ele se chama basilisco. Você pode puxar pela internet e saber que demônio que é esse. Esse demônio vai dizer assim, que eles chocam ovos e esmaga, e quando esmaga sai víboras. Quer dizer, deixa eu traduzir para você agora. Esse demônio, ele é na aparência de uma galinha, ele tem cabeça de galinha, ele tem asas de dragão, ele tem rabo de dragão, ele bota ovos, aleluia. O que ele faz? Esses ovos são setas, ele joga setas na mente de uma mulher casada e na mente de um homem casado.
Ou se a mulher é casada, joga seta na mente de um homem solteiro e vice-versa. Para que há uma troca de olhares, sabe aonde? Dentro da igreja, ou até fora da igreja também, mas principalmente dentro da igreja. Para quê? Para que haja separação. Um olhou, fixou o olho, aí se você olhou por mãozinho e você gostou, se você deu legalidade, esse ovo que esse demônio basilisco bota, aleluia Jesus, ele então sai uma víbora, quer dizer, uma cobra. E essa cobra vai enlaçar esse homem e essa mulher. Mas ele não age só dentro da igreja, ele também age fora da igreja. Então é isso que acontece, irmãos, quando a gente não faz a vontade de Deus, quando a gente está errando, quando a gente está falhando na presença de Deus, quando tem mentiras na nossa boca, quando tem injustiça na nossa vida, aleluia Jesus, quando a gente fica em jogos, quando a gente fica em desenhos malignos, quando a gente fica em filmes, tudo isso traz legalidade. Seja jogo de futebol, seja jogo em celular, que fique bem claro. Tudo isso traz legalidade para os demônios atacarem as pessoas. E esse demônio, o povo de Israel, ele deu legalidade para esse demônio atacar eles, destruir os casamentos, aleluia Jesus. Porque é isso que o diabo quer, ele quer destruir os casamentos, ele destruindo a união da família, ele consegue destruir tudo, porque daí um fica arrasado, não tem força mais, devido à traição, abandona a esposa, ou dá até uma tragédia, dá até morte. Então eu digo para vocês que eu venho lutando, aleluia Jesus, com esse demônio basilisco, aleluia Jesus, contra o meu casamento, para que o inimigo não coloque, aleluia Jesus, esse desejo tanto em mim quanto no meu esposo, para que haja uma atração de olhares, que haja uma vontade e que vá haver uma traição. Havendo uma traição, há uma separação. Havendo uma separação, é uma destruição e vitória para o inimigo. Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas, por causa dos nossos erros. Mas eu digo que não é só, aleluia Jesus, esse demônio basilisco. Mas a mulher que é sensual, ela que fica com roupa sensual e faz o homem pecar, é uma pombagira que tá nessa pessoa. O homem que fica se masturbando, aleluia Jesus, é um demônio da pombagira, da lascívia. Então o homem, quando ele é casado, quando ele é solteiro, ele fica se masturbando, tem uma pombagira da lascívia por detrás da vida dele. Então ele tem que levantar em jejum e oração para repreender isso aí, porque a masturbação ela é pecado perante o Senhor. E isso não é só homem, isso também é mulher. Então você tem que se levantar em jejum e oração para repreender isso aí, senão você perderá a tua salvação. Aleluia, Jesus. Então são tantas coisas, irmãos, que eu posso dizer para vocês assim, que tem influência maligna. Se a gente não se libertar verdadeiramente, aleluia Jesus, muitos vão perder a salvação. Então eu digo para você, lute pelo seu casamento e lute contra esse demônio.